Em nome de Deus, eu declaro aberto mais uma sessão ordinária do ano de 2017. Nesse momento, eu peço ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei 7/2017, de 12 de abril, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano 2018 e da outras providências. Projeto de Lei número 007 de 2017, de 12 de abril de 2017. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro do ano 2018 e da outras providências. Capítulo 1º. Disposições preliminares. Artigo 1º. Ficam estabelecidas nos termos desta lei as diretrizes orçamentárias do município de Suzanápolis relativa ao exercício financeiro de 2018, correspondendo às orientações sobre elaboração e execução do orçamento municipal, as prioridades e metas operacionais da administração pública municipal, as alterações na legislação tributária municipal, as disposições relativas à despesa com pessoal, as regras determinadas na Lei de Responsabilidade Fiscal, outras determinações de gestão financeira. Parágrafo único. Integram a presente lei as metas e riscos fiscais, as prioridades operacionais, bem como e outros demonstrativos exigidos pelo direito financeiro. Capítulo 2º. Das diretrizes para a elaboração e execução do orçamento. Seção 1. Das diretrizes gerais. Artigo 2º. A elaboração da proposta orçamentária abrangerá os poderes legislativo, executivo, seus fundos e entidades da administração direta e indireta, assim como as empresas públicas dependentes, observando seus seguintes objetivos principais. Primeiro, combater a pobreza, promover a cidadania e a inclusão social. Segundo, apoiar estudantes carentes na realização do ensino médio e superior. Terceiro, promover o desenvolvimento econômico do município. Quarto, reestruturar os serviços administrativos. Quinto, buscar maior eficiência na arrecadação de receitas. 6. Prestar assistência à criança e ao adolescente. 7. Melhorar a infraestrutura urbana. 8. Oferecer assistência médica, odontológica e ambulatorial à população carente. 9. Desenvolver programas de prevenção e combate às drogas. Artigo 3º. O projeto de lei orçamentária será elaborado conforme as diretrizes fixadas nesta lei e as cabíveis normas da Constituição, da Lei Federal nº 4.320, de 1964 e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo 1º. A lei orçamentária anual compreenderá o orçamento fiscal, o orçamento de investimento das empresas e o orçamento de seguridade social. Parágrafo 2º. Os orçamentos fiscais e da seguridade social discriminarão a receita em anexo próprio, conforme o anexo 1º da Portaria Interministerial número 163 de 2001. Parágrafo 3º. Os orçamentos fiscais e da seguridade social discriminarão as despesas, no mínimo, até o elemento econômico, de acordo com o artigo 15 da Lei Federal nº 4.320 de 1964. Parágrafo 4º. Caso o projeto de lei orçamentária seja elaborado por sistema de processamento de dados, deverá o Poder Executivo disponibilizar acesso aos técnicos do Legislativo para as pertinentes funções orçamentárias deste Poder. Seção 2. Das diretrizes específicas. Artigo 4º. A proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2018 obedecerá às seguintes disposições. Primeiro, cada programa indicará as ações necessárias para atingir os seus objetivos sob a forma de atividades, projetos e operações especiais. Nisso, especificado valores e metas fiscais. Segundo, desde que tenha o mesmo objetivo operacional, as atividades apresentarão igual código, independentemente da unidade orçamentária a que se vinculem. Terceiro, a alocação dos recursos será efetuada de modo a possibilitar o controle de custos e a avaliação dos resultados programáticos. Quarto, na estimativa da receita será considerada a atual tendência arrecadatória, as modificações na legislação tributária,
bem como a perspectiva de evolução do PIB e da inflação no ano seguinte. Quinto, as receitas e despesas serão orçadas a preços de julho de 2017. Sexto, novos projetos terão dotação apenas se supridos os demais, ora em andamento e somente se atendidas as despesas de conservação do patrimônio público. Parágrafo único. Os projetos a serem incluídos na lei orçamentária anual poderão conter previsão de execução por etapa, devidamente definidas os respectivos cronogramas físico e financeiros. Artigo 5º. Para as unidades orçamentárias da administração diretas e as entidades da administração indireta, encaminharão ao Departamento de Contabilidade e Orçamento da Prefeitura Municipal suas propostas parciais até o dia 31 de julho de 2017. Artigo 6º. A Câmara Municipal encaminhará à Prefeitura sua proposta até 29 de julho de 2017. Artigo 7º. Para atender ao artigo 4º, parágrafo único, linha D, da Lei Federal 8.069, de 1990, serão destinados não menos que 0,70% da receita para despesas relativas à proteção da criança e do adolescente. Artigo 8º. A lei orçamentária anual conterá reserva de contingência equivalente a 0,50% da receita corrente líquida, conforme o valor apurado no anexo de riscos fiscais que acompanha a presente lei. Artigo 9º. Além da reserva prevista no artigo anterior, a lei orçamentária anual conterá reserva de contingência para o atingimento de superávit orçamentário, que reduza, ainda que progressivamente, a dívida líquida de curto prazo do município. Artigo 10º. Até o limite de 15% da despesa inicialmente fixada, fica o Poder Executivo autorizado a realizar transposição, remanejamento e transferências entre órgãos orçamentários e categorias de programação. Parágrafo único. Para fins do artigo 167, parágrafo inciso 6º da Constituição Federal, categoria de programação é o mesmo que atividade, projeto ou operação especial, ou, sob a classificação econômica, os grupos correntes e de capital. Artigo 11º. Nos moldes do artigo 165, parágrafo 8º da Constituição e do artigo 7º, inciso 1 da Lei 4.320 de 1964, a lei orçamentária poderá conceder, no máximo, até 20% para abertura de créditos suplementares. Parágrafo 1º. Do percentual determinado no capítulo, 60% estarão vinculados a créditos suplementares financiados pela anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei 4.320 de 1964. Parágrafo 2º. Do percentual determinado no capítulo 40% estão vinculadas a créditos suplementares financiados pelo superávit financeiro do exercício de 2017, excesso de arrecadação ou por operação de crédito. Artigo 12º. A concessão de subvenções sociais, auxílios e contribuições a instituições privadas estão submetidas a regras da Lei Federal número 13.019 de 2014, devendo ainda as entidades atender o que segue. Parágrafo 1º. Essas transferências estarão subordinadas ao interesse público, obedecendo a beneficiária às seguintes condições: finalidade não lucrativa, atendimento direto e gratuito ao público, certificação junto ao respectivo Conselho Municipal ou Estadual, aplicação na atividade fim de ao menos 80% da receita, compromisso de franquear na internet, demonstrativo quadrimestral de uso do recurso municipal repassado.
Prestação de contas dos dinheiros anteriormente recebidos, devidamente avalizada pelo controle interno e externo. Salário dos dirigentes nunca maior que o do chefe do Poder Executivo. Parágrafo 2º. Haverá manifestação prévia e expressa da assessoria jurídica e do controle interno da Prefeitura após visita ao local de atendimento. Artigo 3º. O custeio de despesas estaduais e federais apenas se realizará caso se refiram às ações de competência comum do Estado e da União, prevista no artigo 23 da Constituição Federal, após celebração de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere. Parágrafo único. Anexo a esta lei discriminará cada um desses gastos. Artigo 14. As despesas de publicidade e propaganda e as com obras decorrentes do orçamento participativo serão ambas destacadas em específica categoria programática, sob denominação que permita a sua clara identificação. Artigo 15. Ficam proibidas as seguintes despesas: novas obras, desde que bancadas pela paralisação das antigas. Pagamento a qualquer título a empresas privadas que tenham, em seu quadro societário, servidor público da ativa. Obras cujo custo global supere a mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, SINAP, mantido e divulgado na internet pela Caixa Econômica Federal e pelo IBGE. Pagamento de horas extras a ocupantes de cargos em comissão. Pagamento de sessões extraordinárias aos vereadores. Pagamento de verbas de gabinete aos vereadores. Distribuição de agendas, chaveiros, buquês de flores, cartões e cesta de Natal, entre outros brindes. De Natal, entre outros brindes. Pagamento de anuidade de servidores em conselhos profissionais como OAB, CREA, CRC, entre outros. Seção 3. Da execução do orçamento. Artigo 16. Até 30 dias após a aprovação do orçamento, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso. Parágrafo 1º. As receitas serão propostas em metas bimestrais, enquanto os desembolsos financeiros se apresentarão em metas mensais. Parágrafo 2º. A programação financeira e o cronograma de desembolso poderão ser previstos no decorrer do exercício, conforme os resultados obtidos na execução do orçamento. Artigo 17. Caso haja frustração da receita prevista e dos resultados fiscais esperados, serão determinada a limitação de empenho e da movimentação financeira. Parágrafo 1º. A restrição de que trata este artigo será fixada de forma proporcional à participação dos poderes legislativo e executivo no total das dotações orçamentárias e dos créditos adicionais. Parágrafo 2º. A limitação será proporcional ao comprometimento da meta, sendo determinada por unidade orçamentária. Parágrafo 3º. A limitação de empenho e da movimentação financeira será ordenada pelo chefe do Poder Legislativo e Executivo, dando-se, respectivamente, por ato da mesa e por decreto. Parágrafo 4º. Exclui-se da limitação de que trata este artigo as despesas alusivas à obrigação constitucional e legal do município, bem como as contrapartidas requeridas em convênios com o Estado e União. Artigo 18º. O Poder Legislativo, por ato da mesa, estabelecerá até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2018 seu cronograma de desembolso mensal. Parágrafo único. O cronograma de que trata este artigo contemplará as despesas correntes e as de capital, levando-se em conta os dispêndios mensais para o alcance dos programas legislativos. Artigo 19º.
Para isentar os procedimentos relativos à criação, expansão ou aperfeiçoamento das ações governamentais, considera-se irrelevante as despesas cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, os limites do artigo 24, inciso 1º e 2º da Lei Federal nº 8666 de 1993. Artigo 20. Os atos relativos à concessão ou ampliação de incentivo ou benefício tributário que importem em renúncia de receita deverão obedecer às disposições da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Parágrafo único. Exclui-se os atos relativos ao cancelamento de créditos inferiores aos custos de cobrança, bem como desconto para pagamento à vista dos impostos predial e territorial urbano, IPTU, desde que os respectivos valores tenham composto a estimativa da receita orçamentária. Capítulo 3º, das prioridades e metas. Artigo 21. As prioridades e metas para 2018 são as especificadas no anexo que integram essa lei, as quais terão procedência na Lei Orçamentária de 2018. Parágrafo único. Acompanha esta lei demonstrativo das ações relativas a despesas obrigatórias de caráter continuado, de ordem legal ou constitucional, nos termos do artigo 9º, parágrafo 2º da Lei Complementar nº 101 de 2000. Capítulo 4º, das alterações na legislação tributária. Artigo 22. O Poder Executivo poderá encaminhar projetos de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre: primeiro, revisão e atualização do Código Tributário Municipal, de forma a corrigir distorções. Segundo, revogação das isenções tributárias que contrariem o interesse público e a justiça fiscal. Terceiro, revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos efetivos dos serviços prestados. Quarto, atualização da planta genérica de valores ajustando-a à realidade do mercado imobiliário. Quinto, aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos. Capítulo 5º. Das disposições relativas à despesa de pessoal. Artigo 23. O Poder Executivo poderá encaminhar projetos de lei referentes ao servidor público, nisso incluído: primeiro, concessão e absorção de vantagens, bem como o aumento, reajuste ou reposição salarial da remuneração dos servidores. Segundo, criação, extinção de cargos, empregos e funções. Terceiro, criação e alteração na estrutura de cargos, carreiras e salários. Quarto, provimento de empregos em contratações emergenciais, respeitada a legislação municipal vigente. Quinto, revisão do sistema de pessoal, particularmente o plano de cargos, carreira e salários, objetivando a melhoria na qualidade dos serviços públicos por meio de política de valorização, desenvolvimento profissional e melhoria nas condições de trabalho do servidor público. Parágrafo único. As alterações autorizadas neste artigo dependerão de saldo na respectiva dotação orçamentária suficiente para atender às projeções e acréscimo da despesa com pessoal. Artigo 24. Na hipótese de superação do limite prudencial referido no artigo 22 da Lei Federal nº 101 de 2000, a convocação para horas extras e outros benefícios somente correrá nos casos de calamidade pública, na execução de programas emergenciais de saúde pública ou em situações de extrema gravidade, devidamente reconhecida pela chefia do Poder Executivo. Artigo 25. Dependentes de transferência da administração, as autarquias, fundações e empresas municipais deverão reduzir proporcionalmente as despesas com pessoal. Capítulo 6. Das disposições gerais. Artigo 26.
Os repasses mensais ao Poder Legislativo serão realizados de acordo com o cronograma de desembolso mensal de que trata o artigo 13 desta lei, respeitado o limite estabelecido no artigo 29, traço A, da Constituição. Parágrafo 1º. Caso o orçamento legislativo supere o limite referido no capítulo, fica o Poder Executivo autorizado ao corte do excesso, não sem antes haver oitiva da mesa diretora da Câmara quanto às despesas que serão expurgadas. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º, deverá o Poder Executivo comunicar o fato ao Poder Legislativo em até 60 dias do início da execução orçamentária. Parágrafo 3º. Não elaborado o cronograma de desembolso mensal, os recursos financeiros serão repassados à razão mensal de 1/12, aplicado sobre o total das dotações orçamentárias consignadas ao Poder Legislativo, respeitado, em qualquer caso, o limite constitucional. Artigo 27. Os projetos de lei de créditos adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual. Parágrafo único. Os projetos de lei relativos aos créditos adicionais do Poder Legislativo, como indicação dos recursos compensatórios, serão encaminhados à Câmara Municipal no prazo de até 30 dias a contar da data do recebimento do pedido do Poder Executivo. Artigo 28. O sistema de controle interno do Poder Executivo será responsável pelo controle de custos e avaliação dos resultados dos programas relacionados à execução de obras, frota de veículos, coleta e distribuição d'água, coleta e distribuição de esgoto, coleta e disposição do lixo domiciliar, alimentação escolar, serviços de saúde, transporte de alunos. Artigo 29. Caso o projeto de lei orçamentária não seja devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa, a sua programação será executada a cada mês na proporção de 1/12 do total das despesas orçadas. Artigo 30. Os anexos que acompanham esta lei serão substituídos para atualização na aprovação do PPA para período de 2018 a 2021 e da LOA para o exercício de 2018. Artigo 31. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Suzanápolis, 12 de abril de 2017, Walter Cruz Lourenço, Prefeito Municipal. Emenda ao projeto de lei 07/2017. Emenda ao projeto de lei número 007/2017. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício do ano de 2018 e da outras providências. Os vereadores abaixo assinados, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas pela lei orgânica do município de Suzanápolis, São Paulo, e regimento interno, vem propor emenda modificativa aos artigos 10º e 11º do referido projeto de lei número 007/2017, de 12 de abril de 2017, passando a terem as seguintes redações. Artigo 10º. Até o limite de 5% inicialmente fixada, fica o Poder Executivo autorizado a realizar transposições, remanejamento e transferência entre órgãos orçamentários e categorias de programação. Artigo 11º. Nos moldes do artigo 165, parágrafo 8º da Constituição e do artigo 7º, inciso 1º da Lei 4.220 de 1964, a lei orçamentária poderá conceder, no máximo, até 5% para a abertura de créditos suplementares. Justificativa. A alteração do índice de 15% para 5%, referente à autorização para a realização de transposições, remanejamento e transferência entre órgãos orçamentários e categorias de programação, previsto no artigo 10º
E artigo 11º, o índice passará de 20% para 5%, referente à abertura de créditos suplementares, faz-se necessários ao bom andamento fiscalizatório desta coleta Casa de Leis, visto que, com a redução dos índices, obrigará o Executivo a um maior cumprimento do planejamento orçamentário inicial. Portanto, sua modificação determinará maior participação do Poder Legislativo Municipal na sua função primordial, que é de fiscalizar. Suzanópolis, 6 de junho de 2017. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Suzanópolis sobre o projeto de lei número 007 de 2017 e emenda. O projeto em análise trata-se das diretrizes orçamentárias para a elaboração da execução da lei orçamentária para o exercício de 2018 e da outras providências, remetido pelo prefeito municipal através do ofício 010 de 2017 e protocolado no dia 13 de 4 de 2017 para análise desta Casa Legislativa. A LDO é o instrumento estabelecido na Constituição Federal para fazer ligação entre o PPA e a LOA, tendo como objetivo, primeiro, o estabelecimento dos parâmetros necessários à alocação de recursos no orçamento anual, de forma a viabilizar, na medida do possível, atingir as diretrizes, objetivos e metas estabelecidas que foram priorizadas no PPA, Plano Plurianual. O Poder Executivo estimou o orçamento geral do município para o exercício financeiro de 2018, incluindo as administrações diretas, indiretas e Poder Legislativo, em R$ 24.780.000, discriminados nos respectivos anexos que acompanham e entregam esse projeto de lei. Conclusão. Em razão do artigo 30 do referido projeto de lei, onde diz que os anexos que acompanham este projeto serão substituídos para atualização, na aprovação do PPA de 2018 e 2021, esta comissão se sente incapaz de analisar o presente projeto, pois o encaminhamento de metas e prioridades são apresentadas junto ao projeto de lei do Plano Plurianual, prejudicando, para o momento, a análise de metas e prioridades para o primeiro exercício do quadriênio, que estabelecerá as metas a serem atingidas no plano de governo executivo. Em razão da elaboração dos anexos não ser exigida de forma expressa pela Constituição, nem mesmo pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e que a LDO é aprovada no primeiro semestre e o PPA no segundo, causando um descompasso na elaboração do orçamento, esta comissão emite parecer favorável ao projeto e emenda, com as seguintes orientações e ressalvas. Orientações: que adote medidas visando alterações no artigo 2º da Lei Orgânica Municipal, atos das disposições organizacionais transitórias, inciso 1º e 2º, alterando o prazo, se possível, para a apresentação do PPA e LDO. Que seja enviado pelo Executivo para apreciação desta Casa de Leis os novos anexos que comporão o presente projeto junto com o PPA. Que seja verificado todas as ações judiciais em nome deste município e, caso existência das mesmas, que se faça constar em anexo de riscos, que atenda aos indicadores de programas conforme apontados e recomendações expedidas pelo controle interno desta Casa a esta comissão. Assim, opinamos pela regular tramitação, cabendo ao egrégio plenário apreciar o seu mérito. É o parecer. José Novaes Santos, membro. Evandro do Nascimento Ferreira, relator. César Porto Dias, presidente. Parecer da Comissão de Justiça e redação final. Parecer da Comissão de Justiça e redação final. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Suzanópolis sobre o projeto de lei do Executivo número 007 de 2017 e emenda, resolve. A priori,
o que consta no esqueleto desse ilustríssimo projeto de iniciativa do Executivo está veementemente de acordo com todas as exigências e requisitos legais necessários para a sua votação e posterior aprovação. Ademais, vale ressaltar que nos últimos anos, a ilustríssima Corte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo vem mostrando o seu aparente descontentamento com a flagrante falta de atenção ao cumprimento das diretrizes postuladas na lei em questão e posteriores aberturas de créditos e remanejamentos desnecessários se houvesse sido realizada de forma mais adequada, o que nos assusta e espera que não ocorra nessa legislatura. Postos tais apontamentos, é preciso aproveitar o ensejo para alertar os nobres edis e ao chefe do Executivo para que tenha certo tratamento minuciado para o devido cumprimento dos ditames descritos nesse projeto. Afinal, é função do Executivo colocar em prática o que está nas letras legais aprovadas por esta Casa e dar maior efetividade e economicidade ao orçamento de nossa Fazenda Pública. No mais, esta comissão apresenta parecer favorável, com ressalva, por não estar presente todas as exigências legais no projeto 007/2017, que trata das diretrizes, e para que esta comissão possa analisar e garantir assim os preceitos e direitos básicos de nossos moradores, dentre eles a saúde, a educação e o tratamento social necessário. Suzanápolis, 5 de julho de 2017, José Luiz Gava, presidente, Ailton Bete Amorim, relator, Paulo dos Santos Gonçalves, Paulo Francisco dos Santos Gonçalves, membro. Em discussão, o projeto de lei 07, a emenda e os pareceres. Senhores vereadores que concordem com o projeto de lei que seja aprovado com a emenda, acompanhando os pareceres, que permaneçam sentados como estão. O projeto foi aprovado em primeiro turno. Devendo voltar para a segunda análise na próxima sessão ordinária. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença dos pares. Em nome de Deus, eu declaro encerrado mais uma sessão ordinária.